com os meus amigos da escola e da minha casa. Viver com esperança e viver com minha família. É um lugar onde todo mundo vive, a casa de todos os humanos, onde a gente tem que se respeitar. Só que isso não acontece hoje em dia, né? O mundo pra mim é onde que eu vivo e várias pessoas vivem. In my childhood, I played with cars like this, and I played football with my brother and my friends. De patins e boneca. Eu brincava de salva, balança caixão, todo tipo de brincadeira no rio, pareciam uns doidos brincando no rio, lá dentro d'água, nadando. E vocês brincavam com brinquedo, bola, essas coisas? Bola, jogava bola sábado, de domingo nós fazia 3 times de futebol. E jogava o dia inteirinho, Ai, que sem legal. parar. E você, vó? Brincava de bonequinha de pano, porque naquele tempo era difícil para comprar. Os pais, né, era difícil a vida para comprar as bonequinhas, não era igual hoje. Brincava de casinha debaixo dos pés de laranja. Brincava de jogar bola também. E ajudava muito a avó também, né? Esse trabalho de casa. Eu gosto de brincar de pica-parede lá na minha escola. Bom, eu brincava com ursinho de pelúcia e eu gostava bastante de brincar de bola, de futebol, só que eu brincava sozinha. Tipo, quando eu tô com as minhas amigas, eu brinco de Barbie, aí dependendo da quantidade a gente brinca de esconde-esconde, sardinha, várias coisas. Bola, só bola. De brincar na terra. De brincar na terra? Ah, que delícia! Que mais? De brincar de... por amarelinha. Amarelinha. E você gosta de subir nas árvores? Não, Não? Por quê? porque eu não sou um macaco. Na minha infância, eu brincava muito no meio da rua. Brincava das brincadeiras assim tradicionais, alerta, esconde-esconde, cabo de aço, que hoje é cabo de guerra, pode ser cabo de guerra. Brincava muito de bicicleta, bets, que é uma brincadeira de taco no meio da rua. Brincava muito das brincadeiras de casinha, circo, imitação de cantor. Tinha muitos amigos na rua de casa que a gente brincava com essas coisas. A gente brincava na rua, brincava com bete, brincava com bonecas. Nós mesmos fazíamos nossas bonecas. A gente fazia tipo um tanquinho, lavava as roupas das bonecas. Aproveitava muito, muito a infância assim, nessa questão. Eu brincava com tudo que era possível que eu tinha quando era na infância. Pegava madeira, fazia carrinho, brincava de burca, brincava de pega-pega, pai salva, de polícia e bandido. Tudo que era possível a gente brincar manualmente, a gente brincava. Ficava até às 10 horas da noite pra rua e minha mãe me catava. Nunca. Não, era comprado mesmo, eu não costumava fazer. Eu montava as casinhas com botijão de gás, era caixa de fósforo, caixa de ovo, essas coisas assim. Mas muitos dos meus brinquedos eram comprados, né? Eu ganhava. Eu só tive um brinquedo que meu pai comprou, o resto era tudo eu que fazia. Eu tinha uma espingarda que atirava flechinha, era verde e amarela. Muito presente. E você, vó? Sim, conforme eles podiam, né? Porque meus pais, eles viviam na roça. Então, a família era muito grande, nós éramos em 10 irmãos. Então, nossos pais, eles não tinham muito tempo para ficar com nós. Também pela criação nordestina, era difícil, era complicado. Sempre. Minha mãe sempre foi presente. Meu pai, assim,
Ele era presente, mas era muito fechado. Então ele não tinha um diálogo com ele, nada, mas ele sempre estava em casa. Sempre presente. Um pouco, assim. Meu pai viajava bastante quando eu era criança, então eu não via muito ele. Eu via mais minha mãe. Minha mãe trabalhava do lado da minha casa, então... Muito presente. A mãe nunca trabalhou, trabalhava em casa, costurava em casa. Meu pai era autônomo, mas sempre os dois muito presentes, participando de tudo que eles podiam. Meu jardim de infância, eu acho que foi muito bom, só que eu fiquei muito tempo. Porque eu entrei com 5 anos, aí eu fiquei quase 3 anos no jardim da infância. Aí comecei a ficar até meio maquiavélico, comecei a fazer armadilha pro pessoal da tarde, eu era meio... And if I was 6 years old, I have to go to school, and it was very easy because I had a lot of time to play with my friends, and it was not really difficult for me. Completamente diferentes de hoje. Os alunos respeitavam muito os professores. Os alunos respeitavam muito as regras da escola. Não é como hoje. O estudo era mais bem aplicado. Infelizmente, hoje não é assim. Foi muito bom, eu lembro, eu brincava bastante, tinha muito espaço lá, era bem legal. A gente ia a pé, o pai levantava cedo, tirava leite de 7 vacas, ia para a escola pro escuro a pé, né? E assim, chegava na escola, brincava de bola, fazia uma farra, era muito gostoso. E você, vó? A avó também, a avó ia a pé e era bem longinho, levantava cedo, ainda ajudava a avó um pouquinho, ia tudo com os coleguinhas numa turminha, né? E depois vinha meio-dia no sol quente, chegava em casa tarde, ia almoçar, 1h da tarde, era bem difícil. Vocês levavam um caderno, lápis de cor? Levava. Eu levava também, caixinha de lápis de cor daquelas pequenininhas, não era igual as de hoje não. Então, caderno, bolsa, isso daí levava. Eu não me lembro de jardim de infância porque eu já entrei direto na primeira série, né? Com 6 anos a gente entrava direto na primeira série. Então eu não tive a experiência assim, de um jardim de infância igual as crianças de hoje em dia têm. Que já entrei na escola com 3 anos e meio. Já fui direto com 6 anos para a primeira série. A geração que passou, eu acho que hoje em dia, para o que eu tinha, a mãe, por mais que ela era super atarefada, ela não tinha uma máquina de lavar, ela sempre estava junto com a gente e fazendo as coisas com a gente. Ou outra coisa que tinha também era irmãos, né? A gente sempre teve irmãos na nossa infância e todas as famílias tinham irmãos. Então a ideia dos irmãos se brincavam muito. Hoje em dia as famílias são muito individualizadas. Existe a maioria das famílias filho único. Então se você for em qualquer lugar, você vê que está terceirizado. Ou tem uma babá tomando conta, ou a criança que não tem nem idade já tem um tablet na mão brincando. Então a mudança principal eu acho que é a família. Então você tinha um irmão para brincar. Hoje em dia as pessoas não dão nem o irmão para o próprio filho. Ao completar 12 anos, começar a trabalhar. A mudança principal. Com 12 anos já trabalhava. As crianças daquela época respeitavam muito os pais. Os pais somente olhavam. Alguns até batiam, mas tinha uns que só olhavam, a gente já sabia o que o pai queria. Então era muito respeitado os mais velhos. A gente respeitava mais os mais velhos. Nossos pais ensinavam a gente a fazer isso. E hoje, infelizmente, não tem nada disso. Hoje não tem respeito com a mãe, com o pai, com a avó, com as pessoas mais velhas. Na nossa época, os mais velhos eram respeitados com os mais novos. Não importava a idade. O conceito de infância, antigamente nós brincávamos mais, nós éramos mais crianças, e hoje em dia as crianças se tornam adolescentes muito precoces. Antigamente nós vivíamos nas brincadeiras práticas, hoje se vive nas brincadeiras virtuais e brincadeiras teóricas, né? Existe um isolamento muito grande também hoje das crianças de hoje e das crianças de antigamente, porque nós esperávamos o horário de se reunir 10, 12 crianças para brincar na frente de uma casa ou numa casa.
E hoje não, as crianças até se encontram 10, 12 crianças, mas tudo virtual. Não há mais aquele contato, aquela experiência do contato entre um e outro. Mudou muito, né? Aquela época a gente tinha... Só do pai olhar pra gente, a gente já sabia o que ele estava falando. Você não precisava nem falar nada. E hoje, a molecada de hoje é mais extrovertida, mais diferente. A gente teve uma infância muito mais rígida. Assim, mais rígida, mais difícil. Hoje é muito mais fácil o mundo de hoje. E você, vó, o que você acha que mudou? Em pontos mudou para melhor, né? Porque naquela época era bem difícil. E hoje as coisas é mais fáceis, as crianças estão assim, sei lá, acho que mais como evoluída assim. Porque naquela época ela era tudo mais tímido, mais... E hoje não, uma criança pequena aí já tem um celular, já mexe no computador. E eu acho que isso daí é uma coisa boa para as crianças hoje. Por um lado é bom, né? Por um lado é bom e por outro... Perde a brincadeira para ficar no celular. Ninguém quer saber de brincar mais, só quer ficar no celular e no computador. Né? Às vezes deixa de fazer uma tarefa para ficar de escola, para ficar em computador, para ficar em celular. Isso atrapalha na escola. Acho que mudou a interação entre as crianças. Antes as crianças interagiam mais entre si, atualmente elas estão focadas em outras coisas, elas estão muito cheias de atividades, muita coisa, elas começam a fazer aulas de ensino, inglês, natação, esse tipo de coisa. O que é bom no mundo? O que você gosta no mundo? De tudo. De tudo? Mas nas coisas, quando não tem mundo, não gosto. O que é ruim no mundo? Não sei. Bom, pra mim é chocolate, boneca e brincar. Ruim é uma criança ser infeliz, não brincar. Coisas boas é quando alegra alguém ou ajuda alguém. E coisas ruins é quando você faz mal pra alguém, prejudica. Mais querida, a gente, né, meu pai era de uma família, era pobre assim, a gente vivia conforme dava, né? E eu vim ter a minha primeira boneca, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. Então isso foi uma infância assim uma lembrança muito forte. Quando meus pais se reúnem e a gente passeia junto. The fondest memory of my childhood is when the FC Bayern Munich stays at my town. They played against a team of my town, and it was very special because the stars stayed the whole day in my town, and we can talk a little bit with them. Comer chocolate. A memória mais querida foi meu cachorro, porque ele marcou bastante minha vida, porque quando eu cheguei na maternidade, ele chegou junto, então a gente cresceu junto. É tudo aquilo que nós fazia, brincar de bola, fazer aquela farra, juntar aquela turma, a gente chegava a fazer 3 times de um domingo de 15 jogadores de molecada, brigava, você lembra de todas as coisas mais assim que a gente, coisa assim, era aquela felicidade quando a gente chegava, doido para chegar no sábado e domingo para brincar. E você, vó? Saudade. Muita saudade do vô, da vó. Não chora não, eu vou chorar também. São muitas memórias queridas da minha infância, mas uma delas sempre foi a época de Natal, né? Onde a minha família se reunia, a gente se encontrava. Sempre fui assim muito apegada tanto aos meus pais como também
os meus tios, meus primos, né, até hoje. Então, para mim, uma das memórias mais assim, queridas, mais divertidas era a época do Natal mesmo, onde a gente se reunia em família, mesmo com pouco, aquilo tinha uma riqueza muito grande. Isso é complicado, hein? Mas eu acho que realmente a memória mais querida é a brincadeira, o brinquedo que a gente fazia, amigos, a gente tinha muito amigo na rua, tinha os irmãos, que a gente sempre estava junto, brincando, brigando. Eu adorava atormentar minhas irmãs, contar as amigas dela então, é uma brincadeira. And in my childhood I want to be a professional football player. Everybody in my town wants to be a football player if he is an adult, and now I want to be an engineer. I want to study physics or engineering, but I'm not really sure what I want to do if I'm ready with school. I have only some ideas. O que eu queria ser, eu acho que eu nunca tive assim um ápice do que eu queria ser, o sonho do que eu queria ser. Eu gostava muito de fazer balé, eu gostaria assim de ter seguido a carreira de bailarina mesmo, dessa área da dança, mas não tive condições economicamente de seguir e eu sempre quis ser mãe, e hoje o que eu me realizei foi em ser mãe. Médica. Por que você quer ser médica? Porque eu gosto. Você gosta da doutora Ana Raquel? Gosto. Muito! Do tamanho do céu. Você quer ser igual ela? Ai, com cabelo grande não. Quando eu crescer, eu quero ser cantora, ainda não sei. Eu sempre tive uma cabeça voltada assim, mais para a área de pesquisa, ciência. Então essa ideia sempre evoluiu comigo. Eu gostaria muito de ter sido um físico, para trabalhar com parte robótica, parte mecânica, mas parte não somente montar e construir, sim desenvolver, pesquisar. E hoje, na verdade, eu trabalho com informática, que não está muito longe também, que a gente trabalha com muita pesquisa, desenvolvimento. Então não está longe, mas um dia eu quero ter meu hobby mexendo com eletrônica, com física, alguma coisa. Bom, quando eu era criança, eu queria ser cientista forense, por incrível que pareça. Mas por influência de séries que eu assistia, e atualmente eu continuo querendo seguir a carreira de cientista, mas eu me desviei bastante desse caminho em meio termo, mas eu voltei para essa área, que é uma área que me agrada muito. Ou professora ou pediatra? Eu acho que provavelmente médica, assim, mas eu não sei certo. Ou veterinária. Artista de cinema. E você, vó? Professora. Na minha infância eu gostava muito de esporte, então eu sonhava em ser jogadora de basquete. Porque na época da nossa escola tinha educação física, então eu me empenhava tudo no basquete. Então eu queria ser jogadora de basquete. O que você é hoje? Eu fui paramédica, me formei em paramédica, primeiros socorros, né, que é a nossa profissão. Trabalhei muito tempo em São Paulo, em hospitais, SAMUs, mas agora, né, a minha profissão é vendedora, eu sou autônoma.